Jorge, hoje em Terra 2 o tema é educação, né? É um assunto tão preocupante. Você acha que já é possível delinear, dentro desse cenário, alguma vida feliz? O educar em Terra 2 é ir para um mundo completamente diferente do anterior. Portanto, nós temos que rever as matérias, temos que rever a noção de colégio, temos que rever a noção de colega de classe, nós temos que rever a noção do que é um aluno, temos que rever a noção do que é um professor. Está de bom tamanho, né? Ou seja, é um É muita projeto... coisa para fazer, para ser feita ainda, hein? É um projeto que a gente tem que fazer rápido, porque as mudanças no mundo estão muito Velozes demais. velozes demais. Você acha que está próximo? Já se vislumbra essa nova educação, essa nova escola? Qual que é o papel, qual será o papel da escola? Qual será o papel da família? Qual será o papel do aluno? Se a gente partir do princípio que um dos aspectos fundamentais na mudança de Terra 1 para a Terra 2 é que o professor não será mais um centro de referência do saber, porque é ridículo comparar um saber de qualquer um de nós com o saber do computador, eu acho que mostra o quanto a web, o quanto o computador mudou completamente as relações sociais e os valores que a gente tinha, porque os valores de acumulação, como falei antes, deixam de ter sentido no momento em que você tem uma máquina que acumula muito mais do que você poderia imaginar e que te dá um acesso imediato e que não esquece, né? Então, você tem uma acessibilidade que você não tinha antes. Isso faz com que a posição do professor, isso é um dos aspectos que faz com que a posição do professor não seja mais o centro do saber, seja uma pessoa que, por um lado, é um facilitador, ele é um enzima e ele é uma barreira também. Ele é alguém que deve exigir consequência dos seus alunos. Liberdade, ok, mas liberdade consequente. Eu quero pensar coisas fantásticas, mas, ok, pense coisas fantásticas, mas inclua essas coisas fantásticas no mundo. Então, hoje a gente vai, o tema que a gente vai discutir em Terra 2 hoje é educação. O nosso episódio chama Humanidades. Eu acho sempre bom lembrar que nossa ideia é possibilitar as pessoas se conquistarem, viverem num novo mundo que é totalmente distinto do anterior, onde nós somos muito parecidos com aqueles animais que viviam há 20, 30 anos atrás, mas de resto somos completamente diferentes. E para facilitar, para fazer uma leitura mais subjetiva, nós chamamos isso de Terra 1, o mundo anterior, e de Terra 2, o mundo atual. Nesse mundo Terra 2, um dos fatores que tem que ser reinventado é a educação, né? Não basta sair do quadro branco ou do quadro negro e passar para uma placa eletrônica, né? Nós temos que reinventar completamente o que é educar. E eu acho que o próprio nome educar nos ajuda muito, se a gente lembrar a todo mundo e a todo mundo que está nos vendo, que educar vem do latim passar para fora, conduzir para um outro lugar, sair de si e entrar no mundo. Eu acho que de que maneira a educação vai ser reinventada em Terra 2. É claro que a gente não vai chegar a nenhuma definição, Conclusão, né? nenhuma conclusão no nosso programa de hoje, mas nós vamos levantar os problemas ao menos os mais evidentes, de que nós não podemos continuar com aquela educação e quais são os novos parâmetros que a nova educação tem que levar em conta. Se a gente fizer isso, eu acho que já está de bom tamanho. Se a gente ao menos melhorar a qualidade da nossa dúvida, né? Não tanto dar os resultados. Vamos ler? Bora. Vou ler rubrica, tá? Rainer anda de um lado para o outro da sala, seu telefone celular toca, ele atende o celular. Oi, amor. Já tô aqui, sim. Como? Não acredito que você não vem. Não vai dar, eu não posso sair no meio da pesquisa.
Pode ser um pouco mais forte. Ai, não acredito que de novo aqui. Tem coisa mais chata que ser chamado na escola pra falar do seu filho? Só que a ajuda dele não foi ensinar os colegas a resolver os problemas. Ele mudou o programa com as atividades. Programa perfeito? Isso. De alguma forma, ele mudou o que o programa fala quando o aluno erra. Agora ele fala, você está indo bem. Beth, Tente você de tem que novo. colocar isso dentro de você. De alguma forma, ele mudou o programa. Tem que ter uma indignação, né? Agora o programa fala, você está indo bem, tente de novo. A gente ficou brincando quando a gente leu que o menino, o Samuel, filho deles, é uma espécie de um novo Steve Jobs. Ele criança, já está mexendo nas coisas. Os americanos têm esse termo que é pensar fora da caixa, né? Que é uma coisa assim, sair fora da caixa. O Steve Jobs, a Apple nunca seria a Apple, o Steve Jobs nunca seria o Steve Jobs se ele não tivesse em algum momento rompido com o que ele tinha, o que ele estava aprendendo e deu um salto além. Porque quem cria coisas... Cuidado com esse exemplo. Não, é assim... Esse exemplo é assim, já sou igualzinho com o Steve Jobs, sou péssimo aluno, só falta o resto. Então, mas o que eu digo assim, é quando você tem um ambiente favorável que te permite que você porque é uma exceção, ultrapasse... né? Por exemplo, você tem um ambiente saudável que te incita a escrever um livro, por exemplo, fazer alguma coisa que não foi uma tarefa que te mandaram fazer, é ali que... são essas pessoas que no futuro vão... né, abrir novos caminhos, novas profissões, não sei. Mas aqui no texto tem uma questão, que é essa questão do limite. Que uma coisa é que ela fala aqui, né? Vocês estão falando mal da minha personagem, mas ela tem algumas razões. Né? Uma coisa A gente notou que você estava gostando. Eu gostei. Gostou, Você está defendendo. Mas uma coisa é ele ensinar os colegas. Né? Isso é uma discussão, não estou falando que eu concordo. Ir lá ensinar como é que faz os problemas matemáticos, dar uma ajuda. Outra coisa é ele entrar no programa e invadir o programa, o material da escola. É uma coisa totalmente diferente. Tudo bem, ele é inteligente, ele é muito esperto, os pais vão ficar orgulhosos de um menino tão... um Steve Jobs, quem sabe? Mas ele teria que ter proposto isso para a diretoria da escola. Por exemplo, ele não tinha que ele ter invadido por Vocês conta são todos própria. muito careta. Vamos voltar do isso. Volta do isso. Vamos volta do isso. Isso, de alguma lá de forma, cima. para você poder juntar. Tá bom? Pra gente retomar. Isso. Foi exatamente o que o professor explicou para ele. Solta mais o texto, faz assim, com ele. Ele disse que a máquina foi programada para escolher aleatoriamente entre todos os alunos. Então, não tem como ela errar. Esse é um assunto interminável, inesgotável, né? Porque eu acho que ele ainda está E que muito toca todo defasado mundo, né? em relação à época que nós vivemos. Eu acho que a educação é uma das coisas que está mais defasada. Nossa, é impressionante. Se o que nós discutimos antes tem sustentação, que a educação tem que transmitir lei, amor e conteúdo, e que o ensino e o conhecimento é a partir dessa base, a internet, na medida que as pessoas tiverem acesso à internet, evidentemente, né? A internet deve quebrar essa barreira da escola pública e da escola particular. A internet vai possibilitar um acesso tão imenso ao conhecimento que, se essa pessoa tiver essa base fundamental, vai poder ter um desenvolvimento muito melhor do que tem hoje em dia. Nessa hora, o professor passa a ter uma importância incrível. Um Mas novo professor. Porque a internet, se você não tem discernimento, se você isso não que tem... eu acho. Ele é mentor, ele é facilitador. Mentor, ele é um facilitador. enzima, ele é um articulador. Porque senão fica-se uma fosforescência de tudo tem a ver com tudo. Exato. E o professor pode perguntar, os americanos falam, and so what? Né? E aonde você chega com isso? Quer dizer, frente Então, é ao um enfrentamento. cara que vai conduzindo, vai mediando. Sim. Vamos experimentar, então, tá? Até há pouco tempo era muito importante a interdisciplinariedade. Hoje em dia faz mais sentido a indisciplinariedade, a quebra das fronteiras entre as disciplinas.
Nós estamos vivendo esse momento. Agora, não temos ainda uma forma de empacotar isso e dizer assim, essa escola daqui tem todas as características de Terra 2. Não. Bom, Então, e hoje o nosso episódio deixa isso muito claro, né? Essas características de Terra 2, mas ainda calcado, centrado nos parâmetros de Terra 1. eu acho interessante esse episódio, né? Porque o que a gente está discutindo não é educação no Brasil, não é educação Exato. como um fato em si. E o que discute esse episódio, o episódio que passa em 2005, né? Portanto, há uma década e um pouquinho atrás. Quanta diferença, que velocidade, né? Isso fica claro também no episódio de hoje. E tô bem curiosa para assistir. Vamos? Bora? Rainer, Oi, amor. tá aí? Sim, eu já tô aqui, sim. Eu não vou poder ir. Como? Eu não acredito que você não vai poder vir. Não vai dar. Eu não posso sair no meio da pesquisa. Mas eu cancelei o atendimento dos meus alunos da pós só pra poder estar aqui. Eu sei, mas isso é algo que dá pra repor depois, Rainer. Agora, se eu não conseguir fazer o experimento agora, eu não sei quando eu vou poder ter essa máquina à disposição de novo. Eu não posso deixar de testar esse chip nem mais um dia. Se o que a gente colocou dentro dele der certo, o conceito, Rainer, sobre a degeneração das células pode mudar pra sempre. Meu amor, a gente tá no século XXI, 2005, metade da década já. As relações de trabalho estão mudando. Você acha que não dá pra você pedir pra dar uma escapadinha, dar um pulo aqui só? Se não for agora, só daqui a 6 meses, Rainer. O que você acha que pode ser, hein? O que eles falaram com você? No recado que deixaram, a secretária da escola me disse apenas que a presença dos pais era essencial na escola. Eu também falei com ela, com a secretária, e ela me disse que só poderia falar pessoalmente com a diretora Marilda. Mas eles falaram por quê? Falaram se o Samuel fez alguma coisa? Não, eu perguntei, mas ninguém me disse nada. Disseram só que a gente tinha que vir aqui pessoalmente. Que absurdo. Se eles ligam, eles deviam dizer o porquê, né? Nem acho que seja nada grave, mas se eles ligam, poxa. Bem, eu realmente preciso ir. Eu te ligo aqui quando terminar, tá? Tá bom. Deixa o celular ligado, tá? Beijo. Beijo. Boa tarde. Boa Rainer, tarde. prazer. Tudo bom, Marilda? Tudo bem? Desculpa meu atraso, a escola sempre tem uma coisa para fazer. Imagina. Você aceita um café, uma água? Não, obrigado. Vamos sentar? Sim, sim. A minha secretária te adiantou alguma coisa? Não, na verdade ela só disse que você queria conversar pessoalmente sobre o Samuel. A gente pede para avisar que não é nada grave, porque a gente sabe como é que os pais ficam quando são chamados assim na escola. Desculpa, não era algo que desse pra gente conversar na hora da saída? Pelas regras da escola, a gente não costuma atender os pais no horário da saída. Por isso que eu pedi para vocês irem antes. Eu entendo. Aliás, essa opção de vocês pela disciplina e pela modernidade foi o que fez a gente escolher essa escola aqui pro Samuel. E eu confesso para você que, de cara, eu já fiquei fascinado com a estrutura de vocês aqui. Imagino também pelo fato da Fabiana ter estudado aqui, né? Ela tá chegando? Ela não vem. Ah, jura? Que pena. É que eu achava que, pelo fato dela ter sido ex-aluna, ela podia compreender melhor a nossa preocupação em relação ao que o Samuel fez. Mesmo não sendo ex-aluno daqui, eu acho que eu tenho
formação suficiente para entender qualquer coisa desculpa. relacionada ao meu filho. Imagina, não foi isso que eu quis dizer de jeito nenhum. O que aconteceu com o Samuel? Então, Rainer, o Samuel é um menino muito inteligente. Nesse pouco tempo que ele está aqui conosco, isso ficou evidente desde o início. Mas, diferente da Fabiana, que sempre teve um comportamento exemplar, o Samuel parece que está tendo alguma dificuldade para compreender algumas regras da escola, para aceitar. Nossa, mas que eu me lembro, ele nunca reclamou de nenhuma regra da escola. Quando você tinha 10 anos, você costumava dizer tudo o que você fazia na escola para os seus pais, principalmente as coisas erradas. Bom, na verdade, ele não fez uma coisa errada em si. Foi mais a forma como ele fez. Desculpa, eu não estou entendendo. Você sabe que a gente tem maior orgulho de contar aqui na escola com uma infraestrutura na parte de tecnologia das mais modernas, né? Sim, claro. Aliás, como eu te falei, foi exatamente isso que fez a gente escolher essa escola aqui para o Samuel quando nós voltamos para o Brasil. Mas ela só serve se ajudar os professores a ensinarem e os alunos a aprenderem, certo? Certo. Então, parece que é exatamente nesse ponto que o Samuel parece que está tendo alguma dificuldade. Eu sei que ele estudou numa boa escola na Alemanha, imagino que seja do mesmo padrão que a nossa. Mas eu não sei como é que era visto por lá a questão de cooperação entre alunos e professores. Mas aqui, essa relação só pode existir através das regras estabelecidas pelos professores. O Samuel desrespeitou algum professor, desobedeceu? Porque não me parece algo que ele faria. Não foi isso. Durante as aulas de matemática, eles usam um programa de computador com alguns problemas para eles resolverem durante as aulas. É uma atividade que eles fazem em duplas. Eu lembro, sim, do Samuel ter comentado alguma coisa sobre isso. De que, na verdade, ele estava tendo uma certa dificuldade de entender como funcionava, de que ele achava o programa um pouco confuso. Não me lembro de nenhum outro aluno ter feito esse tipo de reclamação. Enfim, mas a questão não é essa. O Samuel, inclusive, foi sempre muito bem nessa atividade. Mesmo quando ele tinha alguma ou outra dificuldade, o professor me falou que ele sempre insistia até obter um resultado. Bom, a Fabiana sempre fala isso para ele. E ele sempre vê a gente estudando em casa, então... Eu tenho certeza que nessa parte vocês são boas influências. Mas acontece que o Samuel não gostou do jeito que o programa funcionava. Mas se ele acertava os problemas, por que ele iria achar isso? Então, ele acertava, mas algum dos colegas que ele fazia parceria não acertava. E o Samuel não gostava do que o programa falava quando eles erravam. Falava como? Quando um aluno dava uma resposta errada, o programa dizia, você errou. Normal? Mas o Samuel não achou. Ele achava que quando um aluno ouvia aquilo, ele ficava desestimulado, não queria tentar de novo. Então, sei lá, a classe inteira ouvia que ele tinha errado e ficava com vergonha. Isso até que faz um pouco de sentido também. Por quê? Errar faz parte de aprender. É bom que todo mundo aprenda isso desde cedo. Não, sim, eu concordo. Então, foi exatamente isso que a professora de matemática explicou para ele. Ela disse que os programas tinham sido feitos por uma equipe especializada em ensinar e que o programa era perfeito para isso. O que também é um exagero, né? Bom, mas é necessário nessa idade, Rainer. É importante que o aluno saiba que quem tem o saber é a escola, não o aluno. Não, nem sempre. Como? Não, nada não. Eu lembro do Samuel ter comentado alguma coisa que ele estava ajudando alguns colegas a resolver uns problemas de matemática. Mas acontece que ele não estava ajudando os colegas a resolverem problemas de matemática. Ele mudou o programa com as atividades. O programa perfeito? De alguma forma, ele mudou o que o programa fala. Agora, quando uma criança erra, o programa diz assim, você está indo bem, tente de novo. Bom, eu até acho que o programa ficou ainda mais perfeito, mas esse não é o ponto. A questão aqui, Rainer, é que ele não tinha o direito em mexer em algo que era da professora, ou melhor, da escola. Tem certas regras que têm que ser mantidas, ainda mais no ensino das crianças. Na educação delas, isso quer dizer?
Aqui a gente procura diferenciar os termos. Educação é algo que a gente completa aqui, mas tem o início em casa. Já ensino, não. Isso é nossa responsabilidade integral. É um jeito diferente de pensar a educação. O nosso jeito. Olha, Marilda, eu nem sei o que te dizer. Eu nunca imaginei que aquelas poucas aulas de informática que o Samuel fez na Alemanha tinham deixado alguma coisa. Mas você entende que, mesmo tendo sido com uma boa intenção, isso é inadmissível? Claro. A gente não pode deixar uma indisciplina dessa passar em branco. Mas a gente entende que foi feito com uma boa intenção. Não vai ficar por isso mesmo. Eu vou conversar com a mãe dele e nós vamos decidir qual que vai ser a melhor postura que a gente vai tomar. Olha, pedagogicamente, eu não aconselho a cortar computador. Olha, mas conhecendo a Fabiana como eu conheço, eu tenho quase certeza que vai ser a primeira coisa que ela vai sugerir. Mas não tem sentido uma escola como a nossa, voltada para o futuro, cortar computador ou jogos eletrônicos dos alunos, né? Eu concordo com você. Eu já li vários estudos que mostram que os estudantes que sabem mexer bem em máquinas têm muito mais chances de serem bem-sucedidos no futuro, né? Não existe futuro sem computadores e máquinas. Isso é fato. É o que eu penso. Eu não acredito que a gente está nessa sala de novo. A gente? Na verdade, eu também não. Tá vendo tão bem. Será que ele arrumou confusão com a professora de matemática de novo? Falei para ele não criar confusão com essa mulher. Mas outra vez ele não arrumou confusão com ela. Ele pode até ter feito uma coisa muito errada de ter mudado o programa da escola, mas ele não brigou com ela. Ele consertou uma coisa que estava errada no programa, Rainer. Ou seja, ele fez uma coisa boa. Eu nunca entendi a sua postura de defender a escola daquela vez. Não defendi a escola. Defendeu, sim. Ficou até discutindo comigo qual que seria o melhor castigo que a gente devia dar pro Samuel. Você achou que ele merecia um prêmio pelo que ele fez? Não acho que ele merecia um prêmio. Mas eu não acho que ele também merecia uma punição. Só o susto de ter sido mandado para a diretoria. E a conversa já eram suficientes, né? Mas eu tinha combinado com a diretora. Com a sábia Marilda? Aquele poço de bom senso? Fabiana, essa escola aqui é boa. A sua carreira é a prova disso. É. E a carreira de outras pessoas que fizeram colégio? É a prova disso também? Você mesma me disse que esse colégio aqui seria o ideal para o Samuel. Não, eu não disse isso. Eu só falei que essa escola sempre foi muito bem equipada, preocupada com as novidades e com um ótimo aproveitamento vestibular. Eu não queria que ele estudasse aqui. Você queria. Você sabe muito bem a escola que eu queria para o Samuel, tá? Sei bem a escola que você queria para ele. Uma escola sem computador, sem preocupação com tecnologia, voltada para o ser humano. Isso, era isso mesmo que eu queria. Uma escola mais humana. Hã? Quer? Quero. Aliás, engraçado, né? É a sua área, né, na faculdade. Você sabe que isso pouco ajuda a entrada dele no mundo real. E desde quando tá preparado para o mundo virtual, faz da gente alguém mais real. Tudo é um mundo real, Rainer. Não basta saber sobre computadores e tecnologia, não saber sobre as pessoas que estão à sua volta. Você acha que ele vai ter que estar sempre ligado em tudo? Que só o que é tecnológico e moderno é que é bom? Mas esse é o futuro, meu amor. Você pode não gostar, você pode até ser contra. Mas daqui a 15, 20 anos, quando o Samuel for adulto, tudo vai girar em torno de computadores e outras formas de inteligência artificial. Como é que você pode ter tanta certeza disso? É só olhar para o seu trabalho, por exemplo. Se hoje os computadores e a tecnologia estão te ajudando a entender o funcionamento das células do cérebro, imagina como é que vai ser daqui a alguns anos. Imagina tudo que eles vão poder fazer. Não são eles, somos nós. Eles são ferramentas pra gente. Somos nós que decidimos o que os computadores vão fazer, o que eles vão descobrir, Rainer. Tá, mas quando você manda ele analisar alguma coisa, ele começa a pensar. Ainda não sozinho, é claro, mas ele pensa como você pensa para achar mais rápido o que você precisa. Tá? Agora, quem garante que daqui a pouco os próprios computadores não vão conseguir pensar num caminho ainda mais rápido do que o que você propôs para eles? Nossa, você tá vendo muita ficção científica, não tá, não? Não é ficção científica de um futuro distante. E nem é mais uma questão de se vai acontecer, mas de quando vai acontecer. Sabe o Lee de Forest? Sabe quem é? Quem, não? Bom, nos Estados Unidos ele é considerado por muitos o pai do rádio, mas nunca recebeu crédito por isso. Mas enfim, 45 anos atrás, ele estava com 87 anos
E ele escreveu um texto em que ele dizia que dali a 50 anos as pessoas iam estar assistindo TV em telas planas, iam estar fazendo compras pelo computador sem sair de casa, iam estar falando ao telefone, na rua, com aparelhos do tamanho de maços de cigarro. Não precisou nem de 50 anos, em 40 isso já virou realidade. Quer dizer que o futuro do Samuel é com os robôs e não com as pessoas. Não. Não, mas se ele não estiver preparado para lidar com essas formas novas de inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Lidar com as pessoas qualquer um consegue, mas só quem estiver preparado para lidar com essas máquinas inteligentes é que vai se dar bem. E a gente? Será que a gente está preparado para lidar com esse mundo que você está dizendo que já chegou? Saber que uma coisa vai acontecer não significa que a gente está preparado para ela. Se a gente não está preparado, então como é que a gente vai preparar alguém, Rainer? Mas é justamente por isso que a gente precisa da ajuda de quem está mais preparado. Marilda? Que honra receber doutora Fabiana Prado. Agora Fabiana Prado Man. Claro, graças ao doutor Rainer. Como vai? Como vai? Tudo bem? Bom, eu não sei qual que é a melhor forma da gente resolver o problema de hoje, né? Vamos sentar? A tua secretária disse que o Samuel parece que tentou mudar a forma com qual algum professor dá aula, é isso? Como é que uma criança pode fazer isso? Na verdade, acho que ela não explicou direito. Na verdade, o Samuel, de novo, interferiu no andamento de uma aula. Isso é motivo para chamar os pais na escola? É que a forma como ele interferiu foi exatamente igual como ele fez da outra vez com a professora de matemática. Então ele mudou um programa usado na aula. Mudou. De novo? Mas por quê? Depois de tudo que aconteceu? A gente tinha conversado tanto com ele sobre a importância de aprender em conjunto, de ajudar de uma forma construtiva. Eu acho que o espírito rebelde do Samuel, de contra a forma como as aulas são dadas, é mais forte. Não, isso não é o Samuel. O Samuel é muito mais na dele do que o rebelde. Ele mudou o programa para ajudar algum colega, foi isso? Não, dessa vez ele não concordou com a forma como o programa selecionava quem respondia as perguntas. Ele mudou as perguntas para não ser selecionado e fugir das respostas? Não, não foi isso exatamente. Mas então por que ele iria mudar o programa? Ele só para provar que ele conseguia fazer isso? Ele deu uma explicação e disse que tinha a ver com uma coisa que ele tinha conversado com você. Eu? É. Ele disse que a forma como o programa selecionava de maneira aleatória estava errada. Mas se é aleatório, isso pode acontecer. Não, foi exatamente o que o professor explicou para ele. Ele disse que a máquina tinha sido programada para escolher aleatoriamente. Então não tinha como a máquina estar errada. Aí eu não sei se o Samuel não entendeu ou se ele não aceitou a explicação. Eu sei que ele alterou o programa para que ele não escolhesse quem já tinha respondido até que todos os alunos tivessem a chance de responder. Ele deixou o aleatório menos aleatório. Mais ou menos isso. Então ele mudou o programa para tentar dar chances iguais para todos. Acho que essa não é a questão, né? Não, eu acho que é sim. Ele fez um ajuste para tentar deixar a máquina mais humana, menos máquina. Mas é exatamente isso que não pode acontecer. Os computadores foram feitos e programados perfeitamente para as aulas. Não tem que mudar. Mesmo se ficar uma sensação de injustiça? Desculpa, Rainer. Não tem justiça aqui. Um programa não comete esse erro, nem tem esse discernimento. Mas se o programa deixa uma sensação de injustiça, será que ele não deveria ser ajustado? Desculpa, Rainer. A escola acredita no seu método. Ele não vê como a tecnologia possa estar errada. Marilda, você já viu isso aqui? Sim, é um Walkman com música na memória, né? É um iPod. Foi lançado agora, em 2005. Acabei de receber esse da Alemanha. Você sabe de onde o Samuel tirou essa ideia de que o aleatório deve ser menos aleatório? Segundo ele, foi uma explicação, uma conversa que vocês tiveram. Né? Eu contei para o Samuel que quando o Steve Jobs colocou o tocador de música nos aparelhos da Apple, ele colocou a opção aleatória para os seus usuários.
O problema é que, como no aleatório, a chance de uma música voltar a tocar é como qualquer outra música, acontecia de uma música tocar várias vezes antes que outras músicas tivessem sido tocadas. Por causa disso, eles receberam várias reclamações dos usuários da Apple, dizendo que o modo aleatório não funcionava direito. Mesmo sabendo que os usuários estavam equivocados, o Steve Jobs mandou alterar a programação do aleatório. Agora, uma música ela só pode ser tocada novamente depois que todas as outras músicas tiverem sido tocadas. Eu, pessoalmente, acho que o Steve Jobs errou. Mas eu entendo o que ele e o Samuel fizeram. Interessante essa sua história. Mas ela só reforça que o Samuel errou. E eu chamei vocês aqui para a gente ver o que a gente vai fazer com ele. Uma vez a escola foi paciente, mas dessa vez a gente não vai poder deixar passar. Desculpa, Marilda, mas eu não vejo como um erro. Se a escola acha que os programas e as máquinas todas são imutáveis, mesmo quando os alunos apontam alguns erros, então eu acho que a escola não está dando para eles as respostas que eles merecem, né? Eu lamento, Rainer, que você pense dessa forma. Eu tenho certeza que a Fabiana, por ter estudado aqui, entende melhor o ponto de vista da escola. Claro que entendo, eu já sabia disso antes. Por isso eu nunca fui favorável à vinda do Samuel para cá. Ah, não? Não. Essa obsessão com a tecnologia, com os resultados, com tudo que é moderno, sempre me incomodou. Eu acho que foi importante, sim, para a minha formação, mas eu não acho que é o fator fundamental. Não é o que seus pais costumavam dizer. Eu sei. Os pais sempre acham que acertaram, que a escolha deles é que fez a diferença, né? Eles acham que sim, eu sei que não. Eu acho que um tempo longe dos computadores vai ser bom para o Samuel. Eu não acho que o Samuel tem que ser punido, não. Sim, mas a escola não vai permitir que ele continue interferindo. Eu acho que o Samuel merece uma escola diferente. Eu acho que a gente não precisa adotar esse tom aqui, né? Não tem tom nenhum. É só uma decisão que a gente já devia ter tomado antes, mas que eu não tive coragem. Marido, eu queria pedir, por favor, para você buscar o Samuel, porque a partir de amanhã ele não vai mais estudar aqui nessa escola. Não, vocês não querem conversar melhor? Eu posso conversar com meu marido? Claro. De qualquer forma, eu gostaria que você pedisse para buscar o Samuel. Acho que já deu por hoje. Não, tá bom, eu vou mandar buscar. E assim vocês têm a oportunidade de refletir melhor. Dá licença. Obrigada, Marilda. Tem certeza? Você sempre quis isso? Mas eu não tenho tanta certeza mais onde ele pode estudar. Depois de ver tanto que ele se interessa por computadores, tanto que ele gosta, eu não sei se a escola que eu queria seria boa para ele. Eu entendo. Você gosta da escola, mas não gosta de como eles fazem algumas coisas. Eu acho muito difícil alguém gostar de tudo sempre, principalmente dessa escola. E o que a gente faz? Você já disse que ele vai sair, E se eu tiver errado? mesmo que pareça certo? Tem alguma sugestão? Eu acho que a gente devia conversar com o Samuel antes de decidir qualquer coisa. Mas a gente já entendeu que essa escola aqui não é suficiente para ele, né? Se nenhuma for. Bom, se nenhuma for, então o Samuel tá perdido. Talvez não, talvez ele saiba o que vale mais. É ele que vai estudar, não é? É ele que vai aprender. Mas eu não sei, eu penso que a gente, com toda a nossa formação, nossa experiência, se a gente não consegue decidir, como é que ele vai? Mais um motivo para ouvir o menino. Vamos fazer isso juntos, então? Vamos. E como é que a gente vai saber que tá fazendo a coisa certa? Não vai. E agora? Quanto assunto, hein, nesse episódio. Muito assunto. Eu achei legal porque
todo mundo se vê nisso, acho eu. Se vê Sem como dúvida. pai, se vê como mãe, se Sem vê como dúvida. professor e se vê como aluno. Aham. Né? Depende da idade, do momento que tiver da vida. E eu achei interessante que em alguns momentos eu me via de um lado ou de outro. Também. E o mesmo personagem, às vezes eu concordava, às vezes discordava profundamente O do que estava mesmo falando. aconteceu comigo. A minha secretária te adiantou alguma coisa? Não, na verdade ela só disse que você queria conversar pessoalmente sobre o Samuel. A gente pede para avisar que não é nada grave, porque a gente sabe como é que os pais ficam quando são chamados assim na escola. E não era algo que desse pra gente conversar na hora da saída? Então, é que pelas regras da escola, a gente não pode atender os pais no horário de saída, por isso que eu pedi para vocês virem antes. Ah, eu entendo. Eu entendo. Aliás, essa opção de vocês pela disciplina e pela modernidade foi o que fez a gente escolher essa escola aqui para o Samuel. Eu acho que a Marilda, essa diretora, é um Aristarco de 2005. É passado em 2005, né? Então, é um Aristarco repaginado, mas muito convincente, que o saber é do colégio, que a maestria é do mestre, que o aluno não pode jamais ultrapassar, que as boas ideias têm que ser primeiro perguntadas, será que eu posso ter uma boa ideia? Eu acredito que representa uma escola que não cabe em Terra 2. No início, agora destrinchando ali todas aquelas informações, o pai diz assim, nós, está se referindo a ele e a mulher dele, portanto, pai e mãe do Samuel, escolhemos essa escola porque pela disciplina, modernidade e de quebra tradição, porque se a mãe estudou lá, é tradição. Né? Esses pré-requisitos que estão apontados aí, que você diz, este é um modelo de escola de Terra 1, eles caíram, você acha, em Terra 2? Ou seja, disciplina foi-se embora? Esse tipo de disciplina, sim. A disciplina hierárquica, a disciplina vertical, a disciplina do mando, acho que sim. Você pode falar em termos de disciplina muito mais em termos de consequência do que na disciplina dita burra. Tipo, você não pode fazer isso. Mas eu estou aqui com o computador deu essa resposta. Mas você não pode, então não olhe o computador. Mas o menino tem o computador. Então, eu vejo que muitas vezes tentam colocar em Terra 2, você lida com Terra 2 negando Terra 2 para manter os mesmos princípios que existiam em Terra 1. Só pra gente quebrar a falação um pouco. Exatamente isso que a professora de matemática explicou para ele. Ela disse que os programas tinham sido feitos por uma equipe especializada em ensinar e que o programa era perfeito para isso. O que também é um exagero, né? Bom, mas é necessário nessa idade, Rainer. É importante que o aluno saiba que quem tem o saber é a escola, não o aluno. Eu não gosto dessa Marilda, que você gosta mais que eu dela. Mas o que eu acho que nós temos, eu acho que muita gente se identifica ainda com alguns argumentos de Marilda. Não, eu acho que... Agora, isso não impede que a minha escolha, por exemplo, minha escolha profissional, se eu for fazer um vestibular, ou o que eu desejo, se eu tenho uma vocação, um talento, que minha profissão seja óbvio. Que isso será sempre necessário hoje. Viver não é mais possível sem um computador. Eu sei, mas o que eu já agora há pouco te disse, vou repetir, a Marilda resolve a questão dizendo assim, nós somos uma escola do futuro, nós temos o computador. Então é fácil ser do futuro. Mas é teu computador. Você se levanta da sua cadeira, você vai na loja em frente, você compra o computador, volta para casa e assim, sou do futuro. Agora há pouco eu falei sobre as 3 posições. A Marilda, né, como uma posição eu sei. A Fabiana com uma posição ele sabe, né? E o Rainer com a posição eu não sei. Eu sei, ele sabe, eu não sei.
Eu acho bem interessante você ter lembrado dele. E a posição que vai terminar a peça é a posição eu não sei. Você mesma me disse que esse colégio aqui seria o ideal para o Samuel. Não, eu não disse isso. Eu só falei que essa escola sempre foi muito bem equipada, preocupada com as novidades e com um ótimo aproveitamento vestibular. Eu não queria que ele estudasse aqui, você queria. Você sabe muito bem a escola que eu queria para o Samuel, tá? Sei bem a escola que você queria para ele. Uma escola sem computador, sem preocupação com tecnologia, voltada para o ser humano. Isso, era isso mesmo que eu queria, uma escola mais humana. Quer? Um texto que sempre me chamou a atenção na literatura brasileira foi o Ateneu, do Raul Pompeia. E já trabalhei algumas vezes a chegada do Sérgio, que é o aluno que chega naquele colégio, no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, e o discurso de recepção do aluno feito pelo Aristarco é algo que me assusta só de ler. Não, um trabalho insano. Moderar, animar, corrigir esta massa de caracteres, onde começa a ferver o fermento das inclinações, encontrar e encaminhar a natureza na época dos violentos ímpetos, amordaçar excessivos ardores, retemperar o ânimo dos que se dão por vencidos precocemente, espreitar, adivinhar os temperamentos, prevenir a corrupção, desiludir as aparências sedutoras do mal, aproveitar os alvoroços do sangue para os nobres ensinamentos, prevenir a depravação dos inocentes, espiar os sítios obscuros, fiscalizar as amizades, desconfiar das hipocrisias. É uma delícia. Perfeito. É uma delícia imaginar um menininho chegando e ser recebido por um diretor dessa maneira. Isso exemplifica bem, né? A escola dos moldes de Terra 1. Ela é linear, ela é hierárquica, ela é moralista, ela é disciplinar, ela é magistral. São todas características que na passagem de Terra 1 para Terra 2 deixam de existir. Né? A escola não deve ser moral, deve ser ética, não deve ser linear, deve ser surpreendente, não deve ser magistral, deve ser participativa, não deve ser disciplinar, deve ser criativa. Para terminar, Jorge, assim, supondo que você tenha filhos numa idade escolar, você precisasse decidir este ano que está começando, a escola do teu filho, quais seriam os pré-requisitos que você escolheria, assim, uma escola moderna, branca, bacana, legal, espaçosa? Eu escolheria a escola mais inquieta. E perceber essa inquietude para um pai, uma mãe... Mas é muito pessoal, eu falei antes. É uma escolha muito pessoal, não é uma escolha padrão. Você perguntou o que eu escolheria uma escola inquieta. Eu fecho com você. Eu escolheria uma escola inquieta também. Afinal, estamos vivos. Então vamos pôr nossos filhos na escola inquieta. Vamos. Combinado. Delícia.